eu queria só te chamar a atenção para aquilo que você cantou. Nós cantamos aí nessa última música, Em Meu Coração há uma canção, é isso? E fala a respeito de um amor que a gente chama de Rei e Senhor. Esse Rei e Senhor é Jesus. O verdadeiro crente é aquele que reconhece isso, que Jesus é o nosso Rei. E Rei porque Ele tem um reino. E Rei porque Ele é soberano, não só sobre o reino, mas sobre as nossas vidas. E isso implica que algumas coisas a gente vai ter que abrir mão. Que coisas que a gente tem que abrir mão? Coisas que não estão de acordo com a vontade do Rei. Só que quando você se converte e você não era crente, não existia conversão. Tem crente que acha que conversão é você sair de uma igreja e ir para outra. Não é isso. Tem gente que já trocou de igreja 150 vezes e nunca foi crente. Grande parte das igrejas eram evangélicas, mas ele nunca foi crente por quê? Ela nunca foi crente por quê? Porque o rei não era rei da vida dessa pessoa, era senhor desta pessoa. Então isso é algo que nós temos que pensar. E é por isso que eu queria conversar hoje com vocês um pouquinho. Mateus 6, 9 e 10. Acharam aí? Esse é um texto que faz parte aí da oração do Pai Nosso. Diz assim a palavra de Deus: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos conversar um pouquinho a respeito deste rei e desse reino que chega à terra no Natal, na chegada de Jesus. Não nesse Natal que a gente comemora, mas no Natal verdadeiro lá, quando o Filho de Deus encarnou e se fez homem. O Criador se fez criatura para o nosso bem, para a nossa salvação. Jesus é essa chegada do reino, e aqui ele está ensinando essa oração do rei, essa oração do Pai Nosso, que fala algumas coisas importantes para a gente, que eu quero conversar com vocês. Nós vamos nos ater, então, nesses versículos aí. Ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Veja aí, que essa oração, dá para vocês lerem no fundo? Dá, né? Essa oração, ela começa dizendo que Deus está no céu. E está implícito, dizendo o seguinte aí: olha, Deus está no céu, e você está onde? Você está na terra. Está querendo? Deus é o Altíssimo. Deus é o incompreensível, inatingível, inalcançável por esforço humano. Ninguém consegue chegar a Ele se não for pela obra dEle. Ele está no céu e nós estamos na terra. Ele é o Senhor, o incomparável. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui e nós não temos nada para dizer a respeito de Deus se Deus não falar quem Ele é para a gente. As religiões são tentativas frustradas do homem definir quem Deus é. Mas cada vez que o homem tenta definir quem Deus é, o homem só cria mais um outro Deus, um bezerro de ouro. E quando eu vou conversar com um crente, às vezes, eu estou falando crente, pessoa que frequenta a igreja, e às vezes você está lendo a Bíblia e você fala alguma coisa de Deus, da vontade de Deus, que está escrita, e nem é complicado de entender, né? E você fala: olha, a vontade de Deus é essa. Aí a pessoa fala assim: ah, pastor, eu não concordo. Mas como assim você não concorda? Não, o que ela está dizendo assim: eu não vou viver isso. Eu não vou viver isso. Mas por que você não vai viver? Ah, porque eu não entendo dessa forma. O que essa pessoa está fazendo? Ela está discutindo comigo? Não, está discutindo com Deus. Não porque eu seja Deus, porque eu não sou. Sou tão humano quanto ela. Mas a palavra de Deus está dizendo lá: não vos embriagueis. A pessoa: não, eu acho que eu tenho que cair na cachaça mesmo. A Bíblia fala: não adulterarás. Eu, não, mas eu acho que hoje em dia é normal e a gente vive num relacionamento aberto. Calma, a Bíblia fala que não é assim. A Bíblia fala de monogamia. O cara acha que pode ter mais de uma. Não, calma. Quem é o Senhor? Deus está no céu. O que Ele fala é a verdade. Não se questiona Deus. O crente pode questionar o pastor, pode questionar as verdades. Em que sentido? No sentido que você vai ver se quem está ensinando está fiel àquilo que Deus falou. Mas uma vez que Deus falou aquilo, não sou eu nem o Jefferson que vamos questionar. Porque Deus está no céu
e nós estamos na terra. Se Deus fala que tal coisa é assim, porque é assim. Se ele fala que tal coisa tem que ser daquela forma, tal coisa deve ser daquela forma. Mas vamos continuar aqui. Ele fala, venha o teu reino. Se você observar aí, na palavra de Deus, o que ele está dizendo quando ele fala, venha o teu reino? Ele não está dizendo para mim, se esforce para alcançar o reino. Ou, se a igreja se esforçar, vai implantar o reino de Deus na terra. Não. Veja, ele fala, Deus está no céu. E aí nós da terra, nós oramos e contamos com a misericórdia de Deus e que o reino dele virá para a terra. Estão me acompanhando? Está fácil de entender? Então, o reino vem do céu. É o céu tocando a terra, não é a terra chegando no céu, e não é a terra puxando o céu e trazendo o céu para baixo também. No Natal está muito claro, o homem não buscou Deus. O apóstolo Paulo fala isso com bastante facilidade para a gente compreender, fala assim, não há quem busque Deus, não há um sequer. E ele está citando o Antigo Testamento, porque tem gente que não compreendeu, ele fala, o Antigo Testamento é de um jeito, o Novo é de outro. Não, gente, a Bíblia é uma só. Desde o Antigo Testamento, e Paulo repete e explica, fala, não tem quem busca Deus, não tem um sequer, seja o ateu, o satanista, ou aquele que não quer saber de Deus, de nada de Deus, ou aquele mais extremo religioso, cheio de boas ações e caridades, fala assim, nenhum desses busca Deus, porque ninguém conhece Deus, e ninguém vai definir o que é Deus, o que é reino de Deus, e vai fazer a vontade de Deus se cumprir na terra, nem na vida dele por si só. Ele fala, o reino de Deus vem do céu, e Jesus veio do céu. O homem não vira Deus, como algumas religiões, por exemplo, os mormons acham que eles vão virar Deus um dia. Eles não têm a mínima ideia do que eles estão falando. Outras religiões também acham que a gente vai evoluindo, a gente pode se tornar deuses ou seres mais espirituais. Não é isso, queridos. Deus é Deus. Deus está no céu. E o reino dele vem até nós, porque ele quer, e ele traz o céu até na terra, na pessoa de Jesus. E um dia o reino dos céus vai ser pleno também na terra. Mas nós não fazemos nada para que isso se torne real. É obra dele isso. É obra de Deus. É o poder de Deus que faz isso e traz isso até nós. Veja, a salvação não é um movimento do ser humano em direção a Deus, mas é de Deus em direção ao ser humano. Jesus veio até nós. Nós não víamos até Deus, Deus se tornou um de nós e veio até nós. O reino de Deus não tinha jeito da justiça, dos valores do reino chegar até nós. Então Deus faz o quê? Com que o rei se torne um de nós e venha e implante o reino aqui na terra. Então a salvação não é o homem buscando Deus, mas é o homem compreender que ele é um incapaz, um inútil para encontrar Deus, que nós não temos nada nas mãos para alcançar Deus, que toda a nossa bondade, sabedoria, espiritualidade, seja ela qual for, é insuficiente e é ridícula para a gente chegar até Deus. E que nós devemos contar com Deus e somente com Deus, com nada e ninguém além de Deus. A salvação é um movimento de Deus vindo até nós. A Bíblia é uma linguagem só. Adão e Eva pecam, eles vão se esconder de Deus. Deus vai buscá-los no jardim. A humanidade está perdida, não quer buscar Deus, fica inventando seus deuses. Deus chama um povo, em Abraão, que depois esse povo se torna Israel, ali depois de Jacó, não é isso? É um povo, gente, que não era melhor do que os outros. É um povo que não amava Deus. É um povo, Abraão vem de um contexto de politeísmo, de vários deuses, de orgias, de religião, e aquelas coisas mais loucas. É desse contexto que Abraão veio. E Deus pega um imundo como qualquer outro e transforma num servo dele, porque através dele ele iria alcançar todos os povos da geração desse homem. Veja, é sempre Deus tomando iniciativa. E aí vem o Messias. O que é o Messias? Em algumas religiões, os Messias deles são pessoas que vão evoluindo e ficam boas o suficiente, espíritos evoluídos, e aí se tornam líderes espirituais. Não é assim.
A Bíblia deixa bem claro, todos nós somos inúteis espiritualmente. Todos nós estamos condenados no nosso pecado, mas Deus nos amou de tal maneira que Ele envia o Seu Filho como um de nós. E o reino de Deus alcança a terra, onde nós, imundos e pecadores, estamos. Então a salvação não é... Você sabe que a palavra religião vem de religare, que é o homem tentando ser ligado a Deus de novo. Já ouviram isso em algum lugar, não ouviram? A religião é o homem tentando chegar a Deus. Mas a salvação de Deus, ela quebra com todas as religiões. E ela fala assim, vocês não conseguem chegar a mim. E no fundo, vocês não querem chegar a mim. Vocês querem chegar a um Deus que se adeque às vontades de vocês. Então o que Deus faz? Deus ignora a religião e Deus vem ao nosso encontro. Ele fala assim, religião não, nova vida. É necessário morrer e nascer de novo. Então, a salvação é algo que vem de Deus. E essa é uma das razões do Natal. De Cristo, o Rei, ter vindo, deixado o seu reino nos céus, para implantar o seu reino na terra. A Bíblia deixa claro que a salvação é um milagre que vem do céu, seja no Novo ou no Antigo Testamento. Veja, no Antigo Testamento, o reino de Deus é anunciado. Desde o comecinho, lá em Gênesis já tem um proto-evangelho, quando já tem um anúncio que viria alguém da descendência daquela mulher, de Eva, que iria ser o rei, o salvador, que iria libertar a humanidade. E aí vai anunciando a chegada desse rei. Os profetas, de uma forma muito especial, o profeta Isaías, ele é muito messiânico, mas outros também falam deste rei, que iria começar um reinado diferente e que seria eterno. Um reinado de justiça, de paz, com novos valores, novos princípios, com uma nova justiça. Isso no Antigo Testamento já era anunciado. E aquele povo que foi escolhido por Deus anunciava isso. E as nações deveriam escutar isso e estar preparadas para a chegada deste rei. E aí então o rei chega. Em Cristo o rei chega. E com o rei, o reino. Então Jesus deixa bem claro que com ele o reino de Deus chegou na terra. Para algumas igrejas, inclusive evangélicas, o reino de Deus só vai chegar lá na volta de Cristo. Mas eles estão enganados. Porque o reino de Deus já chegou. Não com aparência visível, mas ele chegou no seu poder, na sua espiritualidade, nos seus valores, transformando pessoas. Se a tua vida foi transformada por Jesus, meu querido, é porque o reino de Deus já está entre nós. Não na sua plenitude. E o agente poderoso desse reino hoje na terra é o Espírito Santo. Tá certo? Então, no Antigo Testamento, o reino de Deus, essa salvação de Deus era anunciado. Em Cristo, essa salvação, esse reino, chega na pessoa do rei. Mas aí, então, na volta do Senhor, esse reino vai alcançar a sua plenitude absoluta e vai durar por toda a eternidade. Veja, então, que na oração, a gente ora para o Pai fazer com que o reino dos céus chegue na terra. É obra de Deus. Deus é o grande interessado porque Ele nos ama. A humanidade nunca amou Deus, mas sim os seus deuses. Eu digo para você que tem muito crente que lê a Bíblia, que vai em igrejas evangélicas, mas adora um Jesus e um Deus que não é o Deus da Bíblia. Porque ele transforma esse Jesus num Deus da prosperidade, que tem que dar o que ele manda, o que ele demanda, o que ele exige no tempo dele. Um Deus que libera, em outras situações, nas igrejas liberais, uma vida sexual totalmente depravada, e Deus não está nem aí para isso, para eles. Esse não é o Deus da Bíblia, mas é o Deus que eles chamam de Jesus, mas que não é o Jesus da Bíblia, e assim vai. Mas no Antigo Testamento já falava, vai chegar um reino diferente, que vai ser implantado por um rei. E esse rei, uma das primeiras coisas que ele vai fazer, quando ele chegar para implantar o reino, ele vai derramar o seu Espírito Santo de uma forma abundante sobre o seu povo. Isso já aconteceu. E depois, quando ele voltar em glória, esse reino vai existir na terra como ele é no céu. Pleno. A soberania de Deus e a vontade de Deus vai estar evidente. Já não vai existir mais dúvida de que Deus é Deus. Tá certo? Gente, se tiver alguma dúvida, vocês podem levantar a mão, perguntar. Eu vou refazer a sua pergunta, porque nós estamos gravando para a turma assistir.
Tá certo? Toda nossa salvação vem do céu de Deus para nós. Isso eu já conversei com vocês, mas eu vou mostrar aqui novamente. A nossa salvação, pensando na gente, não estou pensando lá em Cristo agora, ou em Israel, mas na gente. A minha salvação, na minha pessoa, começa com o meu novo nascimento. Mas o meu novo nascimento é obra do Espírito Santo em mim. Isso vem antes até da minha conversão. Novo nascimento é o Espírito Santo soprando em mim, e o meu espírito que estava morto por causa do meu pecado é vivificado. Isso Deus faz por causa da soberania dele. Isso não é conversão, isso não é arrependimento. O Espírito Santo faz isso, e quando ele faz isso, ele te dá outra coisa, um outro elemento, que é a fé. A fé que você vai precisar para confessar que Jesus é Senhor, porque você não tinha a fé correta e suficiente. É Ele que vai injetar essa fé em você, a fé que você não tinha antes. O teu coração, antes, você até ouvia falar de Jesus, quem sabe era até um simpatizante de Jesus e da igreja, mas o teu coração, depois que você nasce de novo, começa a arder por Jesus, começa a queimar por Jesus, você começa a ter uma sede diferente, e você começa a buscar Jesus de uma forma diferente. É diferente daquelas pessoas que buscam uma espiritualidade, simplesmente em qualquer lugar para preencher com uma religião, não é isso. O nascido de novo é um apaixonado por Jesus até antes de conhecer o nome dele. Ele está em busca de Jesus, da pessoa de Jesus, porque o Espírito Santo injetou essa nova vida nele e deu fé a ele também, para quando a palavra de Deus for pregada, ele responda com fé a esse chamado para a salvação. Veja aí, o novo nascimento. O nosso arrependimento é a nossa conversão. Eu coloquei junto aqui, porque são duas faces de uma mesma moeda. Eu já expliquei isso para vocês. Arrependimento é você estar caminhando para o pecado, é você dar as costas para o pecado. E conversão é você estava de costas para Deus, você se volta para Deus. Então, conversão e arrependimento são obras do Espírito Santo também. É Ele que gera em você, convencendo você do pecado, do juízo e da justiça, que você precisa de Jesus, que precisa de um recomeço, que precisa de uma vida diferente. Veja, o reino dos céus chega na minha vida por obra de Deus, não é pelo meu esforço, é pela obra de Deus. É lógico que essa obra de Deus vai promover transformação no meu comportamento e transformação nas minhas decisões e nos meus valores e prioridades. Então, se o crente ele é um crente verdadeiro, se ele é nascido de novo, como está ali, o arrependimento e a conversão são eventos certos de que vão acontecer. Porque o Espírito Santo está agindo. E como o próprio Deus fala na sua palavra, agindo eu, quem impedirá? Quando Deus age, Deus age. Quem somos nós para resistir? Nossa justificação também, o apóstolo Paulo trabalha isso muito bem. Eu gosto muito no livro de Romanos e principalmente no livro de Efésios, fica bem claro que não é por obras, não é por atos de caridade, por bondade ou por religiosidade que alguém é salvo, que alguém é justificado, é considerado santo, justo aos olhos de Deus, mas é pela obra de Cristo, pela fé que nós temos porque nos foi dada pelo Espírito ainda. Porque tem gente que fala assim, mas eu sou melhor do que o outro, porque eu tive fé e o outro não teve. Só que antes você não tinha. E o Espírito Santo te concedeu. Porque Deus te ama tanto. Viu, Rafa? Já pensou nisso? Deus te ama tanto que você nem crê, você cria. Você era um ótimo crente, sempre foi, né? Filho de pastor, né? Joinha, cara simpático, tal, aquela coisa toda. Mas um dia o Espírito Santo soprou e fez de você uma nova criatura. E Ele te deu a fé necessária para você tomar uma decisão por Cristo, uma decisão definitiva. Pode ter altos e baixos, mas nunca vai duvidar de Cristo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que agora te convence de que Jesus é Senhor e te faz amar esse Senhor. E você se torna justo aos olhos de Deus por causa da obra de Cristo. Então veja, mais uma vez, o reino de Deus, quando ele chega, ele tira todo o orgulho do homem. Fala assim, eu vou para o céu porque eu vou na igreja. Não. Quanto mais você vai na igreja, se você não for crente de verdade, é pior. Porque agora você sabe da tua culpa, dos teus pecados e continua praticando. Então você é mais culpado do que o outro que não vai na igreja. Estão entendendo o que eu estou dizendo?
Aquele que vai na igreja, mas não é convertido de verdade, ele é mais culpado nesse sentido do que o ímpio que está lá fora que nunca ouviu a palavra. Porque ele teve acesso a muito e não se arrependeu. Então, veja, não tem espaço para orgulho e para soberba, para altivez do ser humano. Eu sou religioso, eu vim de família evangélica. Querido, se o Espírito Santo não soprasse, não tivesse nascido de novo, não te desse fé, não gerasse arrependimento, não gerasse conversão, você ia estar ainda caminhando para o inferno. A nossa santificação, que é essa vitória diária sobre o pecado, é também obra do Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu me esforço muito, eu oro, eu jejuo quando o pecado está batendo na porta, quando o diabo está me tentando, tem o meu aspecto de esforço. Joia, mas sabe quem coloca isso no teu coração? O Espírito Santo. Então o Dani está ali, de repente o diabo está pegando no pé dele, adolescente, jovem, aquela coisa toda, todas as tentações dos amigos, as coisas que falam, a sociedade, e o diabo está forte ali. Daí ele fala, não, eu sou crente, eu vou orar mais, eu vou até jejuar, vou fazer isso, preciso ler mais a Bíblia, eu tenho que ir na igreja, vou conversar com algum dos meus pastores, eles vão orar por mim. Por que ele está fazendo isso? Porque ele é melhor? Não, porque o Espírito Santo falou assim, Dani, cara, toma cuidado. Você está correndo o risco de cair, você é pecador ainda. Vai buscar Deus, vai orar mais. E esse processo de santificação é a obra do Espírito Santo, nos transformando a cada dia, escuta o que eu vou dizer, em cidadãos dos céus. Você vive na terra cada vez mais, não como um cidadão da terra, mas como um cidadão do céu. Essa é a obra do Espírito Santo na nossa vida. E esse é o venha o teu reino sobre as nossas vidas. É a tua justiça, não a minha. É a tua conversão e não a minha. O teu arrependimento e não o meu. A tua fé e não a minha. As tuas boas obras, Jesus, e não as minhas. Eu conto com a tua graça, somente. Estou nas tuas mãos. Esse é o venha o teu reino, que chega a nós na pessoa de Jesus. O reino de Deus, veja essa frase aí, não será estabelecido na terra pela ação da igreja, mas pela ação de Deus. Tem alguns crentes que acham o seguinte, que a igreja está na terra, e que a igreja vai contaminar a terra, e que a terra vai ficar cada vez melhor, a humanidade vai melhorando, e quando tiver boa a humanidade mesmo, aí Jesus volta para reinar numa terra boa. Isso é uma linha teológica que chama pós-milenismo. Mas tem outros ismos aí que pensam assim também. E tem outros que nem sabem o nome, alguns crentes que estão dentro da igreja e pensam dessa forma. Não é assim. Querido, o que a Bíblia fala é que a terra vai ficar pior. E o ser humano, quanto mais evolui tecnologicamente, ele se aprimora na sua maldade, no seu poder de destruição do próximo, de destruição da natureza. O livro de Apocalipse fala isso lá, que o homem iria colher o fruto do seu pecado, da sua agressão ao próximo, da sua agressão ao seu próprio eu, a sua agressão à criação. Só da gente estar com máscara aqui hoje, já mostra alguma coisa. Não é verdade? Esse castigo que nós mesmos imputamos à humanidade. Né? Então, o reino de Deus, queridos, não é uma coisa natural, que o homem vai evoluindo, vai ficando melhorzinho, e a terra vai ficando melhor. Não. O reino dos céus, ele vai chegar à terra por força, por poder. Então veja, o Antigo Testamento falava que o reino de Deus viria, e que o rei viria para a terra para estabelecer esse reino. Jesus vem, é Natal, glória a Deus, chegou o menino Jesus, aquela coisa. O rei chegou, e ele implanta o seu reino, os seus valores, ele mostra qual é a realidade do reino, e convida alguns para se tornarem cidadãos dos céus, do reino dos céus. E a igreja é essa comunidade, que vive na terra buscando os valores e a verdade do céu, e mostrar para outros isso, porque isso é muito melhor do que os valores e os princípios desse mundo. Mas o reino do céu vai se tornar plenitude na terra, não é porque a igreja é eficaz. Não, a igreja vai cumprir o seu propósito por causa do Espírito Santo de pregar a todas as nações. Mas a igreja não vai conseguir fazer do mundo um mundo melhor. Porque nenhum ser humano consegue melhorar nada, queridos. O que a gente melhora é a casquinha só. Mas a gente não muda a essência. O problema do ser humano não são as atitudes, simplesmente. As atitudes é aquilo que aparenta, que você mostra.
Mas isso que você mostra, você faz o teu pecado, os teus erros, e até algumas das suas coisas boas, por causa daquilo que você tem lá dentro. E o problema do ser humano é a sua essência. Ele é mau. Ele não é bom. O ser humano também não é metade bom, metade ruim. O ser humano é mau. É isso que a Bíblia fala. Ah, pastor, eu não concordo. Briga com Deus. O Criador fala isso. Se você não gosta, leia lá os primeiros capítulos de Romanos, você vai ver que Deus fala, pense o que você pensar, você é mau na sua essência por causa do seu pecado. E só um milagre de Deus, através do novo nascimento, pode fazer você uma nova criatura. Tá certo? Então o reino de Deus vai ser estabelecido pela ação de Deus. Deus vai chegar uma hora na história que esse Jesus que viveu, morreu e ressuscitou vai voltar em glória. Agora não mais como crucificado, como menininho na manjedoura, como servo sofredor, mas ele vai voltar como o rei dos reis. O rei daquele que reina sobre o reino dos céus. E o reino dos céus vai se tornar também na terra o reino pleno deste rei. Tá certo? O reino de Deus é o céu tocando a terra, estabelecendo a vontade, verdade e justiça do Criador sobre toda a criação. Então veja, o Antigo Testamento anunciava, Jesus vem a primeira vez e implanta o reino aqui, o reino já está entre nós, e quando ele voltar, ele vai estabelecer de forma plena. E aí, tudo aquilo que está em desarmonia com a vontade de Deus, vai ser destruído. Todo o mal vai ser destruído, o pecado vai deixar de existir. Quando o reino dos céus tocar definitivamente a terra, e lá em Apocalipse, você vê que o salvo, ele não sobe para Jerusalém. É Jerusalém, o céu, que desce e toca a terra. É o céu que vem até nós. Então o reino dos céus, ele vai trazer as suas prioridades, os seus valores, a sua vida, e vai mudar de uma forma, vamos dizer assim, instantânea. Na ação poderosa de Jesus, vai ser um milagre, vai ser um ato de poder. Deus vai entrar na história e falar assim, a história está caminhando para a destruição e para o mal da humanidade de toda a criação. Eu sou Deus e eu vou mudar essa história. Estão entendendo? As coisas não vão melhorando devagar. As coisas vão piorando e Jesus vai voltar e vai implantar o reino dele de justiça, de paz e de amor perfeito. É diferente. Nós então temos que anunciar que o rei voltará, vivendo nos valores do reino, mas sabendo que nós somos servos inúteis. Que é Ele que vai fazer a obra, é Ele que vai mudar o mundo, é Ele que vai mudar todas as coisas, não sou eu e não é você. Sim, nós somos agentes de transformação hoje, mas a nossa transformação é aquilo que eu falei, ela serve de testemunho e ela age só na casquinha do problema. Jesus, quando vier, vai agir na essência da gente e de toda a criação. A igreja, como serva do reino dos céus, já vive e anuncia os valores, prioridades e verdades e justiça desse reino. Entretanto, a chegada do reino na criação é e sempre será um milagre divino. Entenderam isso? Lá no final, quando Jesus voltar, Ele não vai só olhar para a gente e falar, oh, serviço legal que vocês fizeram, o mundo virou um paraíso. Oh, o Éden aqui na terra. Não é isso. Ele vai chegar, a coisa vai estar uma bagunça. E o Rei dos Reis vai estabelecer justiça e o reino dele, eterno, sobre toda a criação. Não só sobre a terra, mas sobre toda a criação. A criação vai ser mudada tão amplamente que é chamado de uma nova criação. Lá no livro de Apocalipse. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Vamos lá. O reino de Deus, ao chegar na terra, contradiz suas verdades, valores, prioridades e justiça com aquelas que são eternas e vêm do céu. Querido, não dá para você ser um cidadão dos céus e um cidadão da terra ao mesmo tempo. Não dá para você viver como um cidadão da terra, o que eu quero dizer com isso? Agradando as pessoas, vivendo com os mesmos princípios, valores, administrando o seu tempo, o seu dinheiro da mesma forma que as pessoas do mundo administram. Porque se você é de Cristo, você não está lá, você está aqui. Os seus valores são outros. A tua justiça não é a justiça desse mundo, mas é a justiça de Deus. Ah, não é justo que simplesmente porque Jesus morreu na cruz e fala, está perdoado, que a pessoa vai para o céu. Não é justo para você. Mas Deus, o Criador, está dizendo, é assim.
Ah, mas Deus simplesmente chega, olhou para Alexandre e falou, está perdoado por causa da tua fé? É exatamente assim. Ah, eu não concordo. Você pode não concordar. Daí quando Jesus voltar, você vai ser destruído. Vamos dizer assim, está no inferno, com tudo aquilo que não faz parte do reino dos céus. Porque Jesus está dizendo, é assim. E é assim que vai ser por toda a eternidade. Então, estar no reino de Deus implica em mudanças de valores e prioridades. Estar no reino dos céus significa que os nossos casamentos têm que ser diferentes dos casamentos das pessoas do mundo. Estar no reino dos céus quer dizer que os nossos namoros, aí, jovens e adolescentes, têm que ser diferentes dos namoros das pessoas que estão no mundo. Ah, pastor, mas tem muita coisa que hoje em dia é normal. Eu entendo, você está velho, ultrapassado, era diferente, mas hoje as coisas são diferentes. Queridos, o mundo pode mudar 1 milhão de vezes. Mas a palavra de Deus continua a mesma, a verdade continua a mesma. Nós não seguimos as verdades e o modismo do mundo, nós seguimos os valores eternos e imutáveis do reino dos céus, porque são esses que vão durar para sempre. Então, o rei já veio, o rei trouxe os valores, a lei, a prioridade, a justiça do reino e apresentou para a gente. E graças a Deus ele deixou tudo isso escrito na palavra dele, que é a Bíblia. Está aí, para você que é cidadão do céu, saber qual que é os valores, a justiça, vamos dizer assim, a constituição desse império universal de paz aí, que o Rei dos Reis veio estabelecer. Queria que você prestasse muita atenção nessa frase aí. A vontade divina não é idêntica àquilo que acontece no mundo. Se fosse, Deus e o destino seriam a mesma coisa. Esse é um erro muito comum. Eu vou dizer um erro comum até em nós, principalmente, eu diria em nós presbiterianos, com o nosso conceito às vezes errado de soberania divina. Nem tudo que acontece no mundo você pode dizer, não, foi da vontade de Deus, então tudo bem. Querido, não é assim. Não é. O que esse autor está dizendo, eu parafraseei aí um teólogo, que chama Emil Brunner, ele fala isso daí. Ele fala o seguinte, olha, a vontade de Deus não coincide com as coisas que acontecem no mundo. A gente tem essa mania, né? Aí, de repente a criança foi lá estuprada por um vizinho e morta, enterrada no canteiro da casa. Ah, mas tudo bem, essa foi a vontade de Deus. Querido, não foi a vontade de Deus. É o pecado no mundo. Não é a vontade de Deus isso. Ah, o fulano saiu, e aí ele sofreu um acidente, ficou paraplégico, vai sofrer a vida inteira. Mas tudo bem, foi a vontade de Deus. Querido, não foi a vontade de Deus. Não foi. Agora, Deus vai usar pode usar essa situação para o bem. Deus, ele contradiz a realidade. E Jesus, ele entra na realidade humana para contradizer isso. Ah, pastor, mas aí então a gente está sofrendo e Deus está olhando do céu. Não, Deus se fez homem. E Deus entrou nessa realidade de sofrimento e que contradiz a vontade de Deus para dizer, gente, eu estou aqui também. Se vocês estão sofrendo não sozinhos, mas eu estou sofrendo ao lado de vocês. A dor de vocês é a minha dor, a morte de vocês é a minha morte. A vontade de Deus é que ninguém pecasse e que ninguém morresse. Mas Deus fala, olha, pastor Ney, você vai morrer um dia. Não é a minha vontade que você morresse um dia, mas eu estou do seu lado na sua morte. Eu também vi, eu também morri, e eu vou estar do teu lado te acompanhando, na tua dor, na tua enfermidade, na tua velhice, no teu sofrimento, na tua angústia, nas vezes que você é injustiçado, Irapuã, no teu trabalho. Não é que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que não haja injustiça no mundo. Mas Deus vai agir, apesar dessa situação que contradiz a vontade dele, ele continua agindo e sendo Deus. Porque vai ter um dia que esse que contradiz a história e a humanidade e o pecado vai voltar. E aí tudo aquilo que contradiz os valores, a verdade e a vontade do reino vai ser destruído. Estão entendendo? Às vezes o crente, quando ele dá uma ênfase errada na soberania de Deus, ele faz de Deus um monstro. Porque nem tudo que acontece no mundo é a vontade de Deus. Se de repente der uma loucura em mim aqui, eu pegar uma faca e falar e matar a Estela, vocês vão dizer, ah, foi da vontade de Deus. Não, gente, não foi da vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu amasse a Estela, que eu respeitasse a Estela e tratasse ela com respeito, como pessoa, como indivíduo, como filha de Deus. Quem fez isso foi o meu pecado. Agora Deus está dizendo, eu estou ao lado de vocês.
nas angústias, no pecado individual, no pecado social de vocês, no pecado que existe em vocês como essência. Eu sofri isso, eu senti as consequências disso também. Mas vai chegar o dia que a minha vontade vai ser plena, perfeita. Porque a vontade de Deus, ela é... O Netão que gosta sempre de falar esse versículo, é boa, perfeita e agradável. Não é isso, Netão? Ele aprendeu com o pastor dele. Não é isso? Então, a vontade de Deus, ela é assim. Só que por enquanto no mundo, você fala assim, mas como? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e só tem sofrimento nesse mundo? Porque essas coisas, não é que Deus aprova, Deus contradiz essas coisas. E é por isso que quando Jesus chega e prega o sermão do monte, o sermão do reino, vamos dizer assim, do reino dos céus, tantas pessoas ficam assim, ah não, eu não concordo. Como assim amar o inimigo e orar pelo que persegue? Como assim? Deus está falando, essa é a minha vontade. Agora, Deus não gosta quando alguém te agride e você não perdoa. Deus não aprova as guerras. De repente começa uma guerra aí, sei lá, terceira guerra mundial, alguma guerra grande, e fala, ah, não, tudo bem. Deus não é a vontade dele, ele sabe o que faz. Gente, não é a vontade dele e não é ele que está fazendo essa guerra. Somos nós, com o nosso materialismo, com a nossa vontade. Mas vai chegar um dia que o rei vai voltar. E essa permissão que ele dá para que o pecado ainda haja dessa forma, é porque ele está dando tempo para que alguns se convertam, para que alguns se voltem ao senhorio dele e sejam salvos. Mas vai chegar uma hora que ele vai falar assim, acabou, vou mostrar para vocês quem é o rei, quem manda, quais são os valores, qual é a prioridade, como é para vocês viverem. E aí ele vai voltar e tomar posse daquilo que é dele por direito. É ele que criou e é ele que reconquistou na cruz do Calvário o direito de essas coisas. É direito dele 2 vezes pelo menos. Ao chegar, o reino de Deus contradiz o mundo, pois nossa vontade, verdade e justiça humanas são imperfeitas e antidivinas. Querido, até o teu conceito de justiça e de verdade, o meu, é corrompido. Imagina o do mundo. O Alexandre, ontem a gente estava conversando, ele comentou que está no STF, um projeto lá para aprovar o quê? União, tipo de um homem com 2 mulheres, ou uma mulher com 2 homens, esse tipo de coisa aí. O mundo vai bater palma. E eu vou dizer, se não for aprovado agora, vai ser aprovado um dia. Porque estão querendo aprovar um monte de coisa para corromper a família, corromper a sexualidade. É assim no mundo. E se acontecer isso? Ah, tudo bem, foi a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, queridos. A vontade de Deus está na palavra dele. Por isso que Jesus, quando vier, não é que o mundo vai melhorando, melhorando, e Jesus vem, que legal, vim morar com vocês, porque está melhor aquilo que no céu. Não é assim. Isso aqui vai estar destruído por causa do pecado, por causa do egoísmo, do materialismo. Homem e mulher brigando por causa de dinheiro, separando por causa de dinheiro, filho traindo o pai, e aquela coisa louca, e Jesus virar e falar assim, gente, acabou. Eu não aceito nada disso. Ah, Jesus, você está fora de moda, as coisas não são assim mais não. Todo mundo dorme com todo mundo mata por dinheiro, você está no trabalho, se puder pisar no pescoço do outro, você ganha o lugar dele. É assim, o mundo é assim, é a selva de pedra, é a cidade, é o mundo que a gente vive. Jesus falou assim, é o mundo que vocês viviam. Porque agora o rei veio para reinar plenamente. Acabou. E a igreja, nós que cremos em Jesus, nós temos que viver o valor do reino hoje já. Porque o Natal já aconteceu, o rei já veio, ele já deu a sua verdade, os seus valores, a forma que deve ser vivido, como são os relacionamentos do reino. E nós temos que ser diferentes, queridos. Como que você quer dizer que crê em Jesus, se você não gasta nem tempo tentando compreender a vontade dele? Uma vez que você vira crente, você tem que ler a Bíblia pelo menos para saber quem você é. Porque a tua identidade não está mais no que você foi quando você vivia preso ao pecado. A tua identidade agora está em Cristo. Mas para você saber disso, você tem que saber isso aqui, ó. Qual é a tua verdade? Quais são os teus valores? O que você tem que buscar para a sua vida? Gastar menos tempo na internet, no celular, na televisão, falando abobrinha, estudar a palavra, orar um pouco. Eu estou preocupado. De repente, alguns que estão assistindo aqui agora, estão até pensando em não voltar para a igreja mais. Tempo atrás, um conhecido meu falou assim, pastor, eu acho que igreja já era. Porque as pessoas descobriram que a igreja não tem finalidade nenhuma, que não precisa ir na igreja, que a vida delas não mudou.
Não é verdade? Falou assim, para você sim. Porque você sempre frequentou a igreja e nunca foi crente. Mas quem é crente de verdade tem sede da palavra. Tem sede da comunhão com os irmãos. Porque quando eu estou com os irmãos e com a palavra de Deus aberta, eu encontro Deus, eu encontro meu irmão, mas eu encontro a minha identidade também como filho de Deus, como parte de algo maior. No Antigo Testamento, o reino eterno que viria de Deus em poder é anunciado. E desde aqueles dias estava em contradição com o mundo. Desde o Antigo Testamento, quando os profetas falavam, queridos, a maioria, para vocês terem uma ideia, a maioria dos profetas do Antigo Testamento foram mortos pelo próprio povo de Deus. Por quê? Porque a palavra do reino que eles anunciavam, o reino que viria, para eles viria, não é isso? Jesus não tinha vindo ainda. O reino que viria, quando eles anunciavam a palavra deste rei e os valores deste reino, desagradava os religiosos, desagradava o próprio povo de Deus. E aí eles matavam os profetas. E quanto mais o profeta insistia em pregar a chegada do rei e do reino dos céus, ele contradizia as verdades, a religião e a forma de viver daquela turma. E eles diziam, gente, vocês não podem viver dessa forma. Seja feita, Senhor, a tua vontade, não a minha vontade. Seja feita, Senhor, a tua verdade, que ela prevaleça, não a minha verdade, não a verdade da sociedade. As pessoas falam assim, pastor, não dá nem para passear mais, você vai no shopping, tem cheio de homossexual, cheio disso, cheio daquilo, já não sabe o que é homem, o que é mulher mais, está tudo igual, misturou, é um balaio de gato total, aquela coisa toda, o mundo está assim, querido, se você voltar um pouco na história, já tivemos momentos assim na história também, na Grécia Antiga, em outros lugares, onde isso daí era considerado normal, e era considerado até superior, quem vivia essa sexualidade, sem se preocupar se é homem ou se é mulher. Então isso já esteve no homem, isso está no homem, porque o pecado está no homem. Mas Jesus tem uma verdade, e a Bíblia fala, Deus fez homem e mulher. Não está falando para apedrejar ninguém, não é isso, nem tratar mal. Mas a verdade de Deus, que é a verdade que vai durar para a eternidade, é o que está na palavra, e acabou. Não tem outra verdade. Em Cristo, esse reino chega ao mundo com seus valores, verdade e justiça, questionando toda a vida humana. Então os profetas anunciavam, Cristo vem e estabelece essa verdade, essa justiça do reino, e aí então, no futuro, na volta do Senhor, o reino será implantado de forma plena. Não de uma forma natural, pela transformação da sociedade. Não. Jesus vai chegar em poder e falar, acabou a folia. Quem está comigo? Para cá. A Bíblia fala que os anjos vão separar os cordeiros dos bodes, não é isso? Os cordeirinhos para perto de Jesus e os bodes vão para a esquerda. Ah, mas eu ia na igreja. Não interessa, você nunca foi meu. Ah, mas eu até fazia parte de ministério, eu até preguei lá na igreja umas vezes. Pois é, mas o principal você não tinha. O quê? Eu nunca fui senhor da sua vida. Você me falava de Jesus, Jesusinho, meu senhor, meu mestre. Mas você que achava que o teu dinheiro era seu, que a tua saúde era sua, que o teu tempo era seu. Você sempre viveu da forma que você quis. Então eu nunca fui senhor da sua vida. Você nunca me amou. Então, sai de perto de mim, você que viveu no pecado. Não, mas eu não matei ninguém, eu não adulterei, eu não matei. Não, o teu pecado é não reconhecer o meu senhorio. O resto é tudo consequência. Veja aí, e essa última frase gigante, eu encerro aí essa palavra de hoje para vocês. Vamos lá. A vontade divina é antagônica ao curso do mundo. Vamos lá devagar. A vontade de Deus, ela não coincide com as coisas que acontecem do mundo. Ela é contrária às coisas do mundo. Está entendendo? Então você não vai mais falar aquela abobrinha, né? Aconteceu um desastre, um assassinato. Ah, tudo bem, Deus sabe o que faz. Não, é da vontade de Deus. Não, não é nem da vontade de Deus, nem foi Deus que fez. Quem fez aquilo é o pecado que está no homem. Certo? A vontade divina, ela é antagônica, ela é contrária ao curso do mundo. Deus, em sua palavra e em Cristo, revela-se como aquele que está em contradição ao mundo e que, no seu tempo, mudará todas as coisas de acordo com sua vontade. Veja aí. Então, Deus, ele é contrário, a vontade dele é contrária a todas as coisas do mundo. Agora, ele não está lá no céu falando, vocês que se virem aí. Não é isso. Não é aquele Deus distante. É um Deus próximo. É um Deus que está permitindo que essas coisas aconteçam, e o sofrimento está presente por causa do pecado.
Ele permite isso para que alguns o encontrem a salvação e sejam feitos filhos dele. É o amor dele, é a graça dele. Mas ele está permitindo. Mas isso não é justo. Ele fica lá e a gente sofrendo aqui, fala, não, a dor de vocês é minha também. Eu vou enviar o meu filho. E aquilo que vocês passam, ele vai passar. Vocês têm que lembrar, queridos, que Jesus foi injustiçado, foi traído e foi morto. Não chegou aos 40. Certo? Isso não é justo o que estão fazendo comigo. Aonde está Deus? Deus está sofrendo do seu lado. Ele não concorda, Ele não quer que você esteja sofrendo, mas Ele está do seu lado no seu sofrimento. Mas como igreja, nós temos que saber, um dia Ele vai voltar, e como diz ali, mudará todas as coisas de acordo com a sua vontade, e estabelecerá plenamente o seu reino. Não nós. Ele é quem estabelecerá, pelo seu poder em Cristo, o seu reino eterno. Então, o reino dele vai ser estabelecido plenamente por causa do poder dele, por causa da bondade dele, por causa do agir dele. Eu queria encerrar agora com essa palavra final, em cima de tudo isso que nós falamos, perguntando a você, esse rei é o seu rei? Você tem vivido nos valores do reino dos céus? Ou você quer estar com um pé na igreja e um pé no mundo? Eu vou até dizer para você que isso é possível. Porque eu não falei reino, eu falei igreja, né? A igreja até aceita que você esteja aqui e lá fora. Porque a igreja também é contaminada. Mas eu vou fazer outra pergunta. Você quer andar com um pé no reino dos céus e no mundo? Aí já não dá. Porque para estar no reino, Jesus tem que ser o Senhor da sua vida. O legal é se você está no reino e está na igreja, porque você vai aprender coisas do reino na igreja. Quem é o Senhor da sua vida de verdade? Está chegando o Natal de novo, o rei já veio, mas eu quero te perguntar, esse rei é o seu rei? Eu vivo perguntando isso para vocês, mas é para vocês pensarem. Porque eu não quero que lá na frente, de repente, o Rodrigo vai ter um encontro com Deus, e aí Deus fala assim, te conheço não, o que você está fazendo aqui? Eu ia lá na 8ª igreja, tal. A 8ª igreja eu conheço, tem bastante gente chegando aqui lá da 8ª igreja, mas você eu não conheço. Mas eu ia lá sempre, eu fui diácono lá. Não sei, não te conheço, e você também nunca me conheceu, nunca você me chamou. Mas eu falava Jesus, eu orava, tudo. Mas você deve ter orado para outro Jesus então, porque se você fosse meu, eu era o Senhor da sua vida. Quem é o Senhor da sua vida? Esse reino dos céus já te alcançou em Cristo? Ou você ainda é um crente se esforçando para ser crente para ir para o céu? Desiste de lutar. Deixa o rei ser seu rei. Deixa o reino dos céus tocar na sua vida. Você não vai alcançar o reino dos céus. É o reino dos céus que te alcança. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós estamos na tua presença, na presença do Rei dos Reis, aquele que reina perfeitamente e irá voltar para cuidar daquilo que é dele e para estabelecer o reino dos céus de forma plena também sobre a terra, Senhor. Ensina-nos, Senhor Jesus, a viver de tal forma que agrademos o teu coração, vivendo no mundo, mas como cidadãos dos céus. Vivendo no mundo, mas com as verdades, com a justiça e com as prioridades e valores do teu reino. Vivendo no mundo, mas não sendo servos do dinheiro, do sexo, da fama ou de qualquer coisa que este mundo pode nos dar. Que sejamos teus servos, Senhor. Que tenhamos alegria em vir à tua casa, que tenhamos alegria em aprender da tua palavra, que tenhamos alegria em orar com o Senhor, que tenhamos alegria e sede de congregarmos com os irmãos. Livra-nos, Senhor, de vivermos essa fé sem nenhum compromisso com o teu reino, sem nenhum compromisso com o Senhor, que é o nosso Rei. Queremos nos prostrar diante de ti. Queremos pedir pela nossa igreja, queremos pedir pela igreja, a tua igreja no Brasil. Toca no coração da tua igreja, Senhor, que o teu povo caia de joelhos e confesse que de fato, e não somente da boca para fora, mas de fato, que Jesus é o Senhor, o nosso Senhor, aquele que nós amamos, servimos, que consagramos o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa vida, a nossa família, a nossa juventude, enfim, dedicamos tudo aquilo que somos a ti, para a tua honra, para a tua glória e para o teu serviço. Faz isso, Senhor, é a nossa oração. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe. À noite nós voltaremos, teremos o nosso culto. Que o Senhor desperte o teu coração
para esse serviço ao rei. Amém?